Boa noite a todos, aqui estamos nós. Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse programa é visto em vários horários. Estamos aqui para mais um Base Ambiental, que é uma iniciativa da Safe Soluções, competência, seriedade e experiência em processos produtivos, químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados. Queremos agradecer, como sempre, a nossa estimada Rádio Filha da Rock, que é uma rádio empoderada. E hoje aqui eu vou conversar com meu amigo, que já é freguês da casa, o Daniel dos Santos, que é biólogo, educador ambiental, e coordena o projeto Biodiversidade. Também é fiscal de saneamento no SEMAI, conselheiro do meio ambiente em Canoas, diretor de meio ambiente da FEGAMEC. E hoje o Daniel está aqui para a gente falar um pouco sobre o projeto dos arroios, o Pro Arroz de São Leopoldo. A gente está trazendo essa pauta de novo para cá, para falarmos sobre nascentes, que acaba sendo um assunto recorrente aqui, mas a necessidade de falarmos sobre a importância dos arroios novamente, a importância das nascentes e desse trabalho muito importante que eu vejo que está sendo executado em São Leopoldo. Aproveitando também a deixa, já que a gente está vindo no mês passado, da Semana Interamericana de Água, que a gente apresentou um programa especial sobre isso, Fórum do Arroz de Sapucaia, e também que aconteceu no dia 20 de novembro, Fórum dos Arroios, onde a gente estava presente. Também queria dedicar esse programa também ao nosso novo parceiro aqui do Base Ambiental, que é a ONG Ibiraipê, muito ativa, muito participativa nas questões ambientais, não só em Canoas, mas dentro do Vale dos Sinos. Então, Daniel, um prazer sempre te receber aqui. Prazer é sempre meu. bom, Obrigado pelo sempre convite. bom conversar com amigo. Eu sei que hoje aconteceram alguns imprevistos, era para ser dentro de estúdio e a gente está acabando fazendo esse programa interativo de forma virtual, mas quero agradecer aqui sempre a tua disponibilidade e para começar assim, básico, explica para quem está vendo a gente, o pessoal que não é da área, por que é importante o arroio, por que é importante a nascente dentro da área urbana. Para o pessoal tentar entender um pouco disso, e aí a gente depois disso vai falar um pouco sobre o Fórum dos Arroios, e eu quero falar muito sobre o projeto Pro Arroz, que para mim ele é um modelo a ser seguido dentro de vários municípios do Vale dos Sinos, mas eu acho que é legal as pessoas entenderem a importância disso hoje. Ok. Bom, Senão, obrigado novamente pelo convite. Agradeço em nome da equipe, apesar de estar falando hoje como Daniel aqui, né? Falando um pouco sobre o projeto que eu participo em São Leopoldo. Mas aqui falo como conselheiro, falo como biólogo da associação, né? E por que a importância desse projeto, né? A gente está falando do agir local, né? Justamente o que preceitua aí em todos os encontros ambientais, né? Deve-se pensar globalmente, né? Em termos de mudança climática, em termos de eventos, né? Globais, mas deve-se agir localmente, né? A gente teve a COP26 agora, na semana passada, né? Onde os países tentam discutir de que forma que eles podem aplicar essa preocupação que é global, né? De que forma aplicar nos seus países, né? Então, o projeto que a gente está desenvolvendo e a importância dessas nascentes localmente vai justamente de encontro a esses preceitos, né? A gente lembra quando falta água, mas a gente não lembra da onde vem a nossa água, né? O que forma essa água que a gente consome. Então, um desses mananciais são as nascentes, né? A gente retira a água do Rio dos Sinos, né? Um remanso do Rio dos Sinos, o Arroio das Garças, aqui na cidade de Canoas, para consumo. A Corsã trata essa água, né? No caso, em São Leopoldo, é o SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto. Então, essa massa de água, esse manancial, da onde a gente retira todo o Vale dos Sinos se desenvolveu, né? Que é o Rio dos Sinos. Ele é formado por córregos menores, que são os arroios, que têm origem em nascentes. Então,
indo muito de encontro ao que está se desenvolvendo no Brasil, na região, né? Que é mapear esses mananciais que dão origem aos grandes mananciais de consumo, né? Então, a importância dessas nascentes, como perguntou antes, né? Sem nascente não tem água na nossa torneira. Esse é o resultado prático disso, né? Para quem está assistindo a gente, né? Além de não ter água na nossa torneira, não vai ter vida, né? Para todos os outros seres que dependem dessa água. Então, como a gente fala, né? A água é vida. Então, a nascente de água é uma nascente de vida. Então, se tem algo que a gente tem que saber onde está, são as nascentes, né? Então, deveriam ser mais bem vistas, mais preservadas, né? Provavelmente tu vai me perguntar daqui a pouco quais são os desafios, então daí eu já te digo, os desafios é reconhecer essa importância de fato, né? Fazer a lição de casa. Então, essa é a importância das nascentes, né? Para nós e para a biodiversidade em geral, né? A gente gosta de trazer isso, cara. Em alguns programas a gente tem falado que acaba sempre trazendo o assunto água à tona. Por que água, né? Por que a gente acaba trazendo água? Justamente por água ser vida, por a gente ter trabalhado algum tempo com água e as pessoas só dão falta, só entendem o impacto da água quando falta. E eu devo estar trazendo à tona ainda nos próximos episódios aí, conversar sobre drenagem de novo. Dessa vez trazendo um especialista que atende Santa Catarina, trabalha com projetos, que é o Ricardo Dalfarra, que eu acho que vai ser bem legal. E então as pessoas só notam os arroios quando faltam água, toda essa distribuição de rio, margem de rio. Fala um pouco, antes, eu acho que os desafios não vou deixar para o final do programa, mas fala um pouco dos eventos, tá? A gente teve agora, dia 20, um evento de extrema importância, que a gente percebeu a ideia dos projetos novos, apresentados ali pelo biólogo Eduardo Rosseto, dentro do projeto da Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo. Então, eu acho legal o Jardim Botânico do Parque, a evolução do Parque Imperatriz. Então, eu achei um projeto muito legal, muito interessante. Só que as pessoas precisam entender o impacto disso no dia a dia, impacto no clima, impacto na própria água a ser consumida. Eu achei muito importante isso. Fala um pouco do projeto Pro Arroio. Para as pessoas entenderem o que está acontecendo no São Leopoldo, para depois a gente falar dos desafios, para pessoas entenderem que a gente está trabalhando com um dos rios, que acaba, o arroio acaba correndo para o rio, por um dos rios mais judiados, falando bem gauchesa, os rios mais prejudicados, judiados, sofridos, que é o Rio dos Sinos, que também estava na 8ª semana do Rio dos Sinos, é esse aí, né? Não me lembro o dia certinho, mas o evento foi na semana do Rio dos Sinos. Dia 16 de novembro é considerado o dia do Rio dos Sinos. Do Rio dos Sinos. E isso, às vezes, as pessoas, talvez mais novas, não saibam, não lembrem, que todo o Vale dos Sinos vem do Rio dos Sinos. Todas as cidades que cresceram, que era tudo a grande São Leopoldo, e depois foram virando outros municípios, vieram por causa do rio. Então, às vezes, a gente se perde nisso e não tem noção da vida que o rio traz. Mas comenta um pouco sobre o projeto. Eu fiz questão de fazer esse programa justamente para trazer isso. Bom, o Pró-Arroios, ele é parte da atualização do Plano de Gestão Ambiental do município de São Leopoldo, tá? Ele é o PLAN-GEA, né, como a gente chama, e o Pró-Arroios, ele consiste na atualização e no monitoramento dos dados sobre a hidrografia da cidade, né? Existe uma ferramenta em São Leopoldo que se chama Fórum dos Arroios, ela está prevista na legislação, existe uma lei dela, né? Do Fórum dos Arroios, estabelece o funcionamento dele e visa justamente fazer a participação da comunidade junto à gestão das águas, né, estabelecida através das bacias, né. Se usa a unidade
Desculpa, se usa a unidade de planejamento, a bacia hidrográfica, né? Ela é o mesmo conceito que se tem nos comitês de bacia hidrográfica, né? São Leopoldo, o Comitê do Rio dos Sinos, o Comitê Sinos, o Comitê da Bacia Hidrográfica dos Sinos é o primeiro a ter sido constituído no Brasil. Então, apesar do pouco cuidado, né? Se a gente for avaliar em termos de qualidade dele, o Rio dos Sinos é um rio que se preocupa, é uma comunidade que se preocupa com o rio. E aí, como equacionar é justamente essa, a gente se preocupar, mas a gente precisar fazer uso disso, né? A nossa demanda em cima do Rio dos Sinos ela é muito grande, tanto para retirada de água quanto para devolução de água, né? Água efluente, né? Esgoto, né? Então, o Pro Arroios ele vem nesse sentido de propor, né? Dentro da ferramenta do Fórum dos Arroios, essa atualização de forma comunitária, né? Quanto mais participativa, melhor, porque a gente sabe que as gestões passam, né? Então, o que fica é o que a comunidade se apodera, né? Que fica disponível para a comunidade. Então, esse é o Pro Arroz, né? Programa de monitoramento dos arroios de São Leopoldo e nascentes e mananciais. E hoje o Fórum dos Arroios teve que ser remodelado, né? A gente fez o terceiro encontro agora. Antes ele funcionava de forma mais... Antes da pandemia a gente se encontrava mais, né? Então hoje os trabalhos elas acontecem através dos grupos nas redes sociais, os encontros e a troca de informações, né? E agora a gente teve no dia 20 de novembro um encontro presencial que a gente pôde contar com alguns parceiros que participaram desse mapeamento, né? Esse mapeamento a gente chama dos projetos do Pro Arroios, que é o mapeamento comunitário de nascentes. A gente se baseou muito na referência do Mona Lisa, né? Que foi feito dessa forma também com a comunidade junto. Foi um projeto da Unicinos, né? Com investimento. Sendo que o diferencial é que agora a gente está utilizando a equipe da própria secretaria, né? Eu estou cedido pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, e aí a gente tem na Secretaria de Meio Ambiente mais algumas pessoas que formam essa equipe. Então a gente não contratou, a gente não precisou contratar externamente para fazer esse trabalho, né? Então, isso é um diferencial também. A gente está fazendo com a comunidade e com a administração, sem ter contratado, né? Se cogitou fazer essa contratação de empresa também, mas a gente queria mostrar que dava para fazer com a prata da casa também. Então, até porque importante isso, né, cara? Para custo, né? Para baixar custo e mostra respeito tanto com a participação popular, que é a ideia de manter isso, que é sempre uma questão que eu levanto, a ideia do custo, né? A ideia do custo, muito legal. Tá preocupado com o dinheiro público, isso é muito importante. A gente já está recebendo, na verdade, né? Então, trata-se de alocar o recurso, né? Isso a gente tem que parabenizar o prefeito, ele está a comunidade está nos pagando e o prefeito está gerenciando nossa mão de obra para algo que ele considera importante, né? A cidade não está alheia ao crescimento, a gente está sujeito à pressão de empresários, né? O crescimento urbano, o crescimento da construção civil, tudo isso, né? E então a gente sabe a pressão que sofre a administração pública, o próprio prefeito, né? E a demanda por emprego, por crescimento, né? O modelo que a gente vive é um modelo capitalista, né? Então é um crescimento infinito dentro de um ambiente que é finito. Então esse é o desafio, né? E equalizando isso de uma forma que um momento a cidade vai ter que parar de crescer, né? E aí né, ou a gente vai ficar sem essas áreas que são importantes. Não tem como ter água de qualidade se não tiver as nascentes, né? E a gente já está chegando nesse limite. A história sempre relacionando isso, crescimento, as pessoas precisam entender o crescimento organizado, crescimento planejado. Então, às vezes, Né? os municípios
os municípios vão ter limite, tem limite de crescimento, tanto industrial quanto de morada. Por quê? Para preservação, isso é bem complicado de falar. Para empresas, normalmente o administrador eleito não é um administrador, né? Essa é a grande verdade. Você elege o cara, por exemplo, por um quesito de popularidade, e às vezes as decisões não são tomadas de forma técnica. A gente tem vivido muito isso. Não só em São Leopoldo, não só em Canoas, que a gente acaba sempre retratando no Canoas, mas é o dia a dia. A própria mudança na legislação, né? Ela é um reflexo dessa pressão social, da ação do Ministério Público, das ONGs, que pressionam pela cobrança da legislação, e aí o que se faz, né? A sociedade se Alivia a legislação. Para modificar em vez de pegar e adequar. Né? Em vez da gente... E agora seria um momento da gente estar sendo mais rígido, né? Com a legislação, né? Exemplo prático, né? As nascentes mesmo, elas passaram a ter uma preservação, um nível de proteção menor depois da atualização do Código Florestal em 2012 do federal, ano passado do estadual, né? Antes a gente valorizava também as nascentes que são efêmeras, as intermitentes, né? Os olhos d'água que não dão origem a cursos d'água, formam massas d'água. Hoje tudo isso está ameaçado. Hoje, com mudança climática e com tudo isso, a gente deveria estar pensando mais nessa resiliência, né, dos ambientes e na nossa mesmo, né, que depende dessa água, e a gente está indo na contramão, a gente está indo flexibilizando cada vez mais para poder fazer o uso do solo, né? Na verdade, a gente não está falando sobre água, a gente está falando sobre solo também, né? Espaço urbano. Parcialmente solo. Isso me incomoda profundamente porque tem técnicos deixando passar isso. No momento que tu não tem conhecimento, a gente pode até vir a perdoar, entre aspas, né? A ideia é tentar trazer isso, a lucidez para mais gente. Tanto que a proposta do base é isso. Mas quando um técnico não acredita nisso, é preocupante, cara. Porque é um sinal que ele não está se atualizando, não está entendendo essa importância, e não está trabalhando em prol dessa importância. E isso acaba se tornando um problema recorrente e muito grande. Então, a gente tem trabalhado em áreas que têm uma ideia de crescimento, que não traz o crescimento adequado, entendeu? Porque não vai gerar tantos empregos, não vai gerar tanta renda. Sem água não tem produto algum, né? Sem água não existe produtividade. Vai atacar água, vai atacar recursos naturais de forma direta e indireta, não só água, como áreas de permanência, áreas de alagamento que são necessárias para a filtragem da água, que acabam impactando em custo, muitas vezes para o próprio município e pior, para o Estado, que passa por outra crise, que está passando por um processo de privatização de recursos que acaba onerando quem paga as contas de verdade, que não é o Estado, né? Não é o governo. São os serviços ambientais, né? Que a natureza, vamos dizer assim, o meio ambiente, né? Já nos fornecia antes de... Não tinha tanta necessidade de tratar a água, né? Se nós tivéssemos os banhados funcionando, né? Os banhados existindo ainda, tivesse nascente, tivesse arroios, né? Porque eles fazem também esse papel, né, de diluir, de purificação dessa água. Então, são serviços ambientais que a gente acaba abrindo mão quando a gente ocupa essas áreas, né? Na verdade, as pessoas... preservação permanente. Volto a dizer, as pessoas não têm nem noção, né? Essa é a ideia. Não. É a mesma coisa, quando se fala muito em destruição de área de biodiversidade. É legal estar falando contigo, tu é um cara de maior propriedade com isso, mas a gente entende o impacto nocivo do desequilíbrio da biodiversidade diretamente na saúde, né? Diretamente na saúde. Eu vou ver se na próxima temporada eu trago pessoal trabalhando com saúde, explicando isso, tentando trazer de uma forma mais clara, para as pessoas entenderem que no momento que eu acho que quando se passa muito da preservação, as pessoas pensam em animais, em estrutura, mas não percebem que tudo isso forma o meio que a gente vive.
e acabam trazendo Exatamente. desequilíbrio e vários impactos para a nossa saúde no dia As a pessoas dia. não Mas, conseguem, Dani, elas não entendem que quando a gente fala que tudo está ligado, o que, que é esse tá ligado, né? Tá ligado como se a minha água, eu ligo a torneira e a água sai, né? Então, as pessoas não ah, conseguem entender isso. O tá ligado é, justamente que, se não tiver o lagostim naquele local, o lagostim ele sinaliza que a água está entrando no solo, né? Justamente por quê? Porque ele está ligado, ele conecta a água subterrânea com a água superficial, né? Se tu tem aquele sapo, aquela rã, né, no local, tu está querendo dizer o quê? é um Que tem uma bioindicador. é um bioindicador, está querendo dizer que existe água de qualidade disponível para nós também, né? Exatamente. Esse E estar aí, conectado que a gente eu, não, a gente falha talvez eu, na educação ambiental e não conseguir passar a mensagem, né? eu acho que a ideia, volto a dizer, é a gente estar linkando a educação ambiental com esses indicadores, porque a gente tem pedagogas fabulosas trabalhando, pedagogos, gestores tentando trabalhar com educação ambiental, mas o link não está claro. Eu adoro dizer isso quando eu falo, por exemplo, matemática. A gente teve um processo de educação que ensinava matemática socado na cabeça da gente. E aí as pessoas não conseguem entender a importância da matemática, por exemplo. A mesma coisa é isso. Todo esse desenvolvimento dentro da área ambiental, se nós não entendermos como funciona e por que a importância, vai parecer que a gente é um bando de louco falando, esses caras são os É, loucos do meio ambiente, são os ecologistas malucos, mas na real não é isso, a preocupação é maior. E sem ser demagogo, né? sim, O pessoal que acaba elegendo as pessoas, a grande massa, que é o pessoal mais pobre, é o pessoal que é o primeiro a sentir o impacto de algum desajuste. Me fala um justamente. pouco desse terceiro encontro, Daniel. Como é que são os encontros? É legal a gente ter trazido isso, eu ter trazido o projeto, mas fala um pouco do encontro dos fóruns, o encontro dos arroios, os fóruns, que algumas pessoas da própria comunidade frequentam isso. Acho que é É, legal trazer isso à tona, falar um pouco. Eu fico impressionado. Eu já tive em dois, eu acho que três fóruns, na real. Os três fóruns, os três encontros dos arroios eu tive. E cada vez aumenta mais. Então, tem pessoal de colégio, tem pessoal de comunidade. Ela é feita dentro de uma escola de São Leopoldo, segunda que eu vou lá. Eu acho que é importante trazer isso para cá. Até encontrei a Chica, aquele dia foi muito bom encontrar a Chica do Fórum Arroz Sapucaia, que pessoalmente, né? acaba sendo pessoalmente, fazia muito tempo que eu Sim. não via a Chica. Tem uma passagem muito interessante, acho que comentei fora que a gente se encontrou numa reunião do Consema em meados ali de 2013, eu acho. Nossa, E, e ela é muito incisiva, cara. É muito incisiva. Agora tá sim. mais idosa, tá mais tranquilinha, assim. Mas é uma pessoa que sempre esteve envolvida. É uma pessoa muito É boa um, tecnicamente e é de uma boa índole, bióloga, né? né, cara? É, De cara é. envolvido com o tempo. Ela é um É legal, assim. exemplo para nós. É Para um nós, ela é uma exemplo. referência no ambientalismo e como técnica comprometida. A Chica, bom, o Fórum do Arroio, o Fórum dos Arroios de São Leopoldo, ele se baseou no Fórum do Arroio Sapucaí. Ele foi idealizado pela Chica, pela Maria Francisca Dutra, né? Que trouxe essa ideia para São Leopoldo e, e tem dado certo, né? Com todas as dificuldades, né, da organização civil que existe, né? E da Todas tentativa as de viradas de governo, olha quantos anos isso, cara. Quantos exato, todas governos as questões diferentes. políticas, né? Tudo isso e todas as dificuldades mesmo de se organizar, né? Os atores sociais são muito distintos, né? São muito diferentes. Como falou, tem escola, tem associações, tem o Lions estava presente lá, outras organizações civis. Então todos são convidados, na verdade, para participar do fórum. O fórum ele é aberto para a comunidade de São Leopoldo. Né? A gente tenta sempre mostrar para os participantes que eles estão inseridos em alguma bacia, né? Para eles se sentirem pertencentes. Essa é a metodologia de trabalho. Nós nos encontramos para esse mapeamento de nascentes, a gente está se encontrando desde março.
A gente deu início, a gente se desloca de carro sempre com no máximo 3 pessoas, né? E a gente convida essas pessoas que estavam no segundo encontro e que foram nomeadas agentes ambientais do fórum, né? Então, essas pessoas foram tiradas na Assembleia do segundo encontro, que elas representariam as suas subbacias nesse grupo. Esse grupo é previsto em lei, então ele é legítimo para isso, né? E esses encontros, então, a gente tem encontrado mais pessoas, porque como funciona esse mapeamento comunitário de nascentes? Como eu disse, a gente não inventou isso, a gente copiou a metodologia em campo de um projeto desenvolvido pela Oca do Sol lá em Brasília, projeto chamado Nascentes da Serrinha do Paranoá, Guardiões das Nascentes. Então, Guardiões das Nascentes, eu vi aquele dia. Guardiões das Nascentes, exatamente. Só que lá eles trabalham com um universo de 90 nascentes que dão origem ao Lago Paranoá, na Serrinha do Paranoá. Então, a gente está falando de São Leopoldo, uma cidade que tem 8 arroios, né? Formalmente, a gente está passando para 10 agora, esse número, né? 10 subbacias de arroio, né? E esse trabalho comunitário, a gente vai a campo, convida essas pessoas do outro encontro, né? Desde março a gente vem convidando, porém a gente vai inserindo mais pessoas conforme a gente vai localizar essas nascentes, onde a gente parte de um banco de dados pré-existente, né? Desenvolvido pela Unicinos em 2006, o mapa da Carta do Exército, o banco de dados cartográfico do Exército, como fonte de pesquisa, e as próprias curvas de nível do município, né? A gente procura todas as bases de dados que possam indicar a presença de água subterrânea aflorando, né? Essa é a nossa estratégia de trabalho. E quando a gente sai a campo para procurar essas nascentes que a gente já tem, a gente encontra moradores do entorno que nos indicam, mas eu conheço outras nascentes, eu utilizo água de outro local, né? Eu conheço uma nascente que existia aqui que secou. Então a gente vai a campo e faz essa pesquisa. Então, às vezes o trabalho é bem demorado, né? Às vezes a gente leva uma manhã inteira, geralmente a gente faz na terça e na sexta pela manhã e no sábado à tarde. O sábado à tarde é justamente para proporcionar que as pessoas que trabalham durante a semana participem com a gente, né, no sábado. A gente sabe que tem gente que trabalha no sábado também, mas a gente tenta acolher todos que querem participar do projeto. Então, quando tem público para o sábado, é melhor, né? Mas às vezes a gente vai a campo só a equipe da semana. Eu, da Acaba se Cisani, tornando um grande projeto que acaba exato, é um afetando de forma diferencial. muito positiva a educação É um ambiental, né, cara? diferencial. Um Sim, é um diferencial. diferencial. Esse trabalho, juntando o trabalho lá de Brasília do Guardiões das Nascentes com o Fórum dos Arroios, foi o que gerou o mapeamento comunitário de nascentes. Então, é um diferencial conseguir unir essa tecnologia, porque o que a gente utiliza? A gente utiliza o WhatsApp, um celular com internet para fazer a geolocalização, né? O georreferenciamento dessa nascente. Faz o registro dessa nascente com a própria câmera do celular, junto com a comunidade. Então, eles utilizam ferramentas que eles têm disponíveis para fazer esse trabalho, que é um trabalho técnico que não perde caráter técnico, por causa da tecnologia envolvida, né, de georreferenciamento, e é verificado depois, né, a localização, depois a gente Não, é lança no mapa. reconhecida, né, cara? Google é reconhecido hoje Exato, como exato. ferramenta de Todos os georreferenciamento. aplicativos utilizam, né, então não tem erro, né, o erro é de 2 metros, né, Tá do de Garmin, o Garmin distância. caiu por terra. O Garmin caiu Exatamente. por terra. Hoje o Garmin é um aplicativo de celular. Que loucura. Cara, Exatamente. Então, isso é bom porque eu, é barato, é eu, replicável, né, acessível. Então, a gente utiliza esse método e a comunidade fica muito, né, muito eufórica de poder estar participando e aí tu falou do fórum, né? Esse terceiro encontro ele teve presença de novos parceiros, então que a gente encontrou durante o ano, né? Tanto de empresas, de áreas particulares que a gente acaba entrando e descobrindo, né? As nascentes, então o pessoal todo é parceiro. Não tivemos nenhum local que dissesse, não queremos esse trabalho sendo desenvolvido aqui, não vou mostrar minha água, não vou mostrar minha nascente. Mesmo cara, áreas privadas, áreas ocupadas regularmente por habitações, né? Que isso acontece também. no Então, encontro ali, todos os locais. no encontro eu vi alguns. No encontro,
desculpe te interromper, mas você não foi nomeado. No encontro, cara, eu vi que tem a Steel, tem algumas empresas da região muito envolvidas. Como é que tu enxerga isso hoje? Tu acha que as empresas estão notando? Porque há um grande caminho hoje por reuso da água, tá? Dentro do aproveitamento, por causa que para mim é uma coisa inevitável, vai ser cobrado a outorga de água superficial, o uso de água superficial. Está arrumando para isso, apesar de muito tranqueira do próprio governo, do Estado, dentro da minha ótica, lógico, isso. A gente participa de comitês e há uma tranqueira para isso. Sim, né? Tem interesse de empresário. O cara não paga nada, usa água e devolve de qualquer jeito. É uma cobrança, essa investigação toda. Como é que tu tem enxergado essa participação dentro do município de São Leopoldo ou dentro de uma visão macro? Essa ideia das empresas estarem preocupadas com a água que está vindo de fontes novas, nascentes, ou dos próprios arroios. Como é que tu tem enxergado isso? A nossa relação ainda não está como a gente gostaria, tá? É estratégico dentro do projeto essa identificação dos grandes parceiros, né? Quase todas as empresas aqui de São Leopoldo têm esse olhar, né? Por estar dentro do Rio dos Sinos, ele atravessa a cidade no meio, né? Então, existe uma cultura aqui de preservação do rio. Essas empresas grandes como Steel, Taurus, né, Klabin, todas as empresas elas têm o seu setor de responsabilidade ambiental. O que falta justamente o que falta, né? Isso são lacunas que precisam ser preenchidas, né? É dessa relação para um objetivo comum, né? Do poder público, né? Que faz a gestão não faz a gestão do recurso hídrico, que a gente acabou de falar, tem que ter outorga, né? A gente faz a gestão do espaço urbano, né? O recurso hídrico está no meio disso. Então, o que a gente está propondo é justamente fazer gestão do recurso hídrico, mapear onde está, colocar todos os parceiros sociais, né? Hoje, para as empresas, é bom participar de um projeto desse nível, né? E essa é uma etapa agora que vai ser mais importante agora, por quê? Porque depois do diagnóstico, desse mapa gerado que a gente vai ter agora, né, a gente vai ter quantitativamente esse panorama, né, de quantas nascentes tem, qual é o estado de conservação delas, e aí a gente vai precisar recuperar isso. Né? Hoje a gente tem nascentes que a gente sabe que não vão sobreviver se a gente tiver os 4 meses de estiagem que estão previstos agora. Né? Então, como a gente faz para aumentar a perenidade dessas nascentes? Né? Isso vai envolver custo, vai envolver recurso financeiro, vai ter que ter parceria, vai ter que se tratar de forma que a pessoa, o proprietário dessa terra onde existe uma nascente, né? A gente está falando de quando tu legitima uma nascente, valida uma nascente dessa, você está falando em 0,8 hectare. Então, são 8 mil metros quadrados que tu tem que preservar no entorno. Né? 1 hectare são 10 mil metros quadrados, é uma área de 100 por 100. Né? Então, a gente está falando de um círculo de 50 de raio. Então, é quase 100%, é 0,8 hectare. Né? Então, é uma área grande, né? E de que forma a gente vai fazer para compensar essa preservação? Né? Porque, teoricamente, essa área já está preservada, mas a gente sabe que na prática, né, essa área ela pode estar sendo usada para a criação de gado, ela pode estar sendo prevista a construção imobiliária, né? Então, são coisas que a gente tem que equalizar, né? De que forma se faz para manter isso, né? E mais que isso, né, a pressão por residência, também por moradia existe, né? Então, daqui a pouco a gente mantém as próprias áreas públicas são de difícil manutenção nesse sentido. Porque se tu não tem casa, as pessoas vão lá e elas invadem mesmo, elas vão para cima do banhado, vão para cima da APP do arroio, da nascente, né? E depois o governo que lute para fazer moradia popular e reassentar, que é muito mais difícil, né? Então a gente está justamente chegando a um limite, né? Pelo menos nos espaços urbanos, né? O Rio Grande do
Grande do Sul não é uma exceção, né? Faz parte da regra. Os centros urbanos, o crescimento, né? E a extinção das zonas rurais, né? Então, é justamente nesse sentido, é tentar manter a qualidade, um pouco de qualidade de vida, né? Manter a água correndo ao longo do ano, né? Aqueles preceitos do Comitê de Bacia, né? Água o ano todo para todo mundo, né? Então, isso, para fazer isso, tu tem que ter solo, né? Não é a água em si, né? Só a água. Tu tem que ter, para te ter água, tu de tem que ter bacia é uma coisa solo. complicada, né? Sim. A gente participa de comitê de bacia, é uma coisa bem complicada. O pessoal que está vendo, assistindo a gente agora, não tem essa ideia, né? Não tem essa ideia de que precisa água para indústria, precisa água para beber, precisa água para arroz, precisa água para bicho. Uma hora, um dos programas planejados 200 aqui é litros trazer o por Sérgio. pessoa, né? É Precisa muita 200 água, litros por cara. pessoa, né? Para te ter uma ideia, em É São Leopoldo, muita água. a gente capta 800 litros por segundo. A gente tem a capacidade de 1.000 litros por segundo na nossa captação do SEMAI. Hoje a gente está captando 800. Então, assim, a cada estalar de dedos, tu captou 800 litros para atender essa demanda Um dos da sociedade. programas, a gente conversou com o Gardel, cara, e é Sim, muito colega do interessante, SEMAI. né? Sim. O Everson teve aí e a gente conversou sobre a perda de água por causa do processo. Foi um dos primeiros programas e isso é impactante. E as pessoas, voltam a dizer, as pessoas não têm noção. Agora nós estamos chegando na época terrível de estiagem, que vai ser aquele horror. E aí a cidade cresceu errada, os prefeitos estão atrapalhados, porque daí o cara quer trazer empresa, quer trazer indústria, mas quem botou ele lá, quem votou nele, é o pessoal que vai precisar da água. É o E aí pessoal nós que a vamos falar de água entra em qualidade, casa. vamos reclamar da Tá qualidade da água que entendendo? está saindo da Tem que torneira, enxergar né? muito. É que essa O que que muda, né, toda essa Luciano? Eu te política. pergunto, o que que muda do verão para o inverno? Por que que a água fica ruim no verão? Não é uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade. Quantidade, cara. Não Quantidade. tem estocagem, não tem área, não entendeu? E é isso que falta. É isso que falta, essa compreensão. E a água da chuva, E quando eu falo compreensão, ela não tem muitas vezes a importância. É dela que a gente cara, para depende, mim, né? quem não entende, para mim, cara, é quem tá no governo, porque os caras não resolvem o problema imediato. É um ponto bem do brasileiro, resolve o imediato. Mas não pensa, porque as coisas não dão voto, né? Essa é a real. Tu pegar e preservar uma área que tu não está preparado para isso, que as pessoas não entendem o porquê que tu está preservando. Quando tu cria um parque, como o da Imperatriz, e tu vai criar um jardim botânico, tu tem um ponto de lazer que fica mais fácil as pessoas perceberem. Mas aí entra tudo o que a gente tem trabalhado ao longo dessa temporada, que é a educação ambiental, para as pessoas entenderem de verdade. Só que é essa história do peixe vendido. O que que eu vou falar da educação ambiental? Por que que ela é importante? Por que que é importante a áreas? Que nem eu assisti, estava assistindo agora um evento com a Poena, em algumas escolas, mostrando trabalhos, porra, escola fazendo cisterna, horta comunitária, são problemas que podem ser resolvidos em curto prazo para a população, entendeu? Com vários pontos, cara. Se tu trabalhar para produzir a tua comida, é um baita ponto. E como a gente está chegando perto do final da temporada, e o balanço é interessante, pô, a gente falou de segurança alimentar, já falou toda a questão do impacto de uso de água para geração de alimentos, então as coisas estão amarradas. A gente falou Com bastante certeza. resíduo, Com é certeza. muito interessante. Dani, me fala um pouco mais, cara. A gente conversou sobre o Fórum dos Arroios, Áreas explicou, falou protegidas. bastante da importância a importância do Rio dos Sinos, que muitas vezes as pessoas não têm essa noção, não têm essa noção do impacto do rio. Tu tem enxergado, além de todo esse trabalho em cima das nascentes, que ele é fundamental para mim,
Como é que tu tem enxergado os projetos de saneamento aí dentro de São Leopoldo? Isso está bem amarrado com todo esse trabalho dos arroios? Estão se percebendo isso? Porque assim, há muita coisa que eu vejo de tratamento de esgoto aí, que eu andei visitando as estações. Você uma amiga nossa, a Aline, que eu estou tentando trazer ela para a entrevista, mas o pessoal tem medo, acho, de vir fazer a entrevista, né, cara? E conversei assim, a gente tem visto. Então, assim, se trata a água e volta para o arroio. Normalmente água muito boa. E, e como é que tá essa ideia desse projeto? Está amarrado com isso? Tratamento de esgoto, devolução para arroio, reutilização. Como é que está funcionando isso nos dias de hoje? Como é que é a tua percepção disso? Agora, cada vez mais envolvido, pô. Tu é um cara que estava dentro da SEMAI, então tu trabalhava com tratamento da água, também de esgoto, drenagem, com tudo isso. Agora está bem envolvido com a parte de meio ambiente dentro de um estudo focado em arroio. Então, tu imagina, não tem cara para estar mais amarrado que isso que tu. Como é que é a tua percepção disso hoje? Bom, como tu disse, eu entrei como fiscal sanitarista no SEMAI, né? Ainda é o meu cargo de origem. Trabalhei na fiscalização, na liberação de ligações novas de água, bem na ponta lá do consumidor, né? No departamento comercial. Depois passei um ano na gestão ambiental, no licenciamento da estação de tratamento de esgoto da feitoria, né? Da Tá grande travando? feitoria. E trabalhei depois, fiquei 2 anos na CBU, que era a Coordenadoria de Drenagem Urbana, hoje é Departamento Municipal de Esgotos, né? O DME. Então, peguei algumas coisas, né? Em 13 anos lá, eu já participei de algumas mudanças. E hoje estou na semana trabalhando lá na ponta, lá no recurso hídrico, né? São coisas distintas, né? O SEMAI trabalha com saneamento e a SEMAN trabalha com o recurso hídrico, né? Então, não podemos misturar. A água no arroio, ela é uma coisa. Depois que ela é captada, ela passa a fazer parte do saneamento. Então, são legislações diferentes, né? Não é a mesma coisa. Tanto que a gente tem uma autorização para tirar a água do rio para tratar, né? Outorga. Minha percepção, a gente avança de forma não é a forma necessária. A gente tem São Leopoldo ainda é a cidade que mais trata esgoto no Vale dos Sinos, ainda assim é uma fração pequena, né? Porque a cidade cresce, a cidade tem uma demanda muito grande e tratamento de esgoto é uma coisa cara ainda. São obras caras, são obras que demandam recurso federal, né? A nossa feitoria foi construída durante o PAC, no governo Lula, Dilma ainda. A nossa Vicentina foi construída no início pelos alemães lá, no início de São Leopoldo, né? O SEMAI tem 50 anos, não tão no início, porque a gente vai para 200 anos de cidade e o SEMAI vai fazer 50 anos, né? Então, a gente tem a estação de tratamento feita numa época onde o recurso era mais bem administrado, talvez, não tinha tanta política envolvida no processo, né, de licitação, a qualidade também das coisas era melhor, né? E talvez, né, a minha percepção também, né? Mas acho que a cidade tá sendo planejada com dificuldade, né? O próprio plano diretor, o regramento, o ordenamento do solo, né? Dizer, essa área vai ficar preservada, porque é necessário, porque é banhado do Rio dos Sinos, né? Sendo que aí tu tem uma pressão por moradia popular, onde é que tu vai construir? Né? Ou tu constrói, ou tu aterra o banhado e constrói, ou as pessoas vão invadir o banhado e vão elas mesmas construir e vão ficar em subhabitação, né? Então, é um dilema para o gestor público que não é fácil, né? É uma discussão que tem que ser feita da forma mais transparente possível, como sociedade, né? Não, nem só os ambientalistas, nem só os demagogos, como a gente fala, né? Os politiqueiros, né? Tem que ser usado política para definir esse tipo de ação, né? Estratégica para a cidade, porque vai ter consequência, né? Qualquer metro impermeabilizado dentro da cidade é um metro de água que não vai
vai absorver a água, né? A gente está falando de uma região que a gente ainda tem a quantidade de água é a mesma que vai cair. Só que o que vai acontecer é que essa água vai cair em períodos mais curtos de tempo. Então, isso é mudança climática, né? Não é só falta de água, é excesso de água também. Que a água ela vai permanecer praticamente a mesma. Né? Escoamento, destinação da água. Exatamente. As redes, né, de próprias redes de drenagem foram planejadas para uma vazão de água. Né? Os diques que protegem a cidade de São Leopoldo, assim como protegem Canoas, foram construídos na década de 70. Tudo isso foi planejado para uma realidade, não para esse crescimento, né, que teve a cidade. Senão, o plano diretor ele não obedece o que foi planejado. Né? Então, a gente sabe que a gente não tem o melhor de todos os mundos aqui. A gente tem que equacionar isso. Então, a minha visão hoje, né, para responder, para ser mais objetivo, São Leopoldo trabalha com um conceito de preservação que são macrozonas. Então, existe uma macrozona oeste, que fica na curva do rio, à esquerda do rio, né? No bairro da Vicentina, bairro da Campina ali, aquela área ali, junto ao Rio dos Sinos, protegida do lado de lá do DIC, né? Que é a macrozona, faz parte da macrozona de proteção ambiental, o setor oeste. E o setor leste, como tu já falou antes, é o Parque Imperatriz Leopoldina, basicamente, que tem 794 hectares. Essa área serve para amortecer a enchente do Rio dos Sinos. É uma área que não deve ser ocupada, essa é uma área que está preservada. Na real, não é enchente, né? Na real, é a várzea, né? É a várzea, na verdade, ela assim há 1000 anos. Exato, ela suporta o pulso de água do rio, né? Quando ele enche, aquela área inunda, né? Naturalmente, e faz o serviço ambiental que ela sempre fez, né? De graça para a gente. Imagina fazer uma bacia de amortecimento de 700 hectares, né? São milhões de litros de água que são armazenados e depois voltam para o rio, né? Aos poucos, mantendo a vida no rio, inclusive a nossa, né? Então, e a gente tem nessa setorização da macrozona, então a gente tem a macrozona oeste, a leste, e tem o setor de recuperação no Morro do Paula, que daí é a área de pedreira, com impacto social grande, o pessoal ainda extrai pedra irregular lá, tem ocupação irregular, mas não está relacionado diretamente ao rio, né? Ao recurso hídrico. Então, essa relação das áreas protegidas, por que eu falei das macrozonas? Porque existem as áreas protegidas, as macrozonas, existem as áreas de especial interesse ambiental dentro da legislação de São Leopoldo, são 35. Isso corresponde a áreas que também servem, que tem esse viés de preservar a infiltração do solo, preservar nascentes, preservar mata nativa, beiras de arroio, né? São privadas e são públicas também, são áreas privadas e públicas declaradas no mapa do plano diretor. E a gente tem os parques ambientais, né? Além do Imperatriz, a gente tem a Matinha do Padre Róis, a gente tem a relação da água com as áreas protegidas, né? A gente tem São Leopoldo, tem essa preocupação, isso é muito interessante, não é porque eu trabalho lá que eu estou falando, existem essas áreas protegidas, esses parques, essas unidades de conservação que são importantes, porque elas contemplam tudo isso que a gente falou antes, a questão na unidade de conservação, a gente vai ter a preservação do recurso hídrico, a preservação da vegetação de Mata Atlântica, ou a preservação do banhado, do arroio. Então, isso é aquilo que a gente não consegue, muitas vezes, explicar para todas as pessoas a importância, mas está preservado ali. E o que é o importante nisso? Que, mesmo que a gente não tenha esse discernimento, essa consciência, né, como sociedade, da importância disso, está preservado. A próxima geração, a gente espera que seja mais consciente, então, os que pegarem vão dizer, olha que legal, fizeram algo bacana, seguraram essa área, seguraram esse manancial, né? Vamos tocar daqui para frente. Então, o grande desafio é justamente esse, a gente não tem uma sociedade preparada para cuidar hoje do que a gente tem de riqueza. Mas a nossa obrigação, né, como ONG, como agente público, é manter o que existe, né, tentar recuperar um pouquinho, mas é evitar que se degrade, que a gente sabe que é muito mais difícil tu descanalizar um arroio, né, tu
desocupar uma área de nascente que foi urbanizada, isso é muito difícil de ser feito. A gente não vê, provavelmente não vai ver acontecer. E quando tu mata uma área de nascente, uma APP de nascente, ela é praticamente seca. Tu acaba com a área de impermeabilidade, a área permeável dela de recarga e tu expõe ela, né? Então, quando tu tem uma área de APP de nascente, o que acontece? A vegetação ela protege essa água que está naquele local da ação do sol, né? Que seca tudo, né? Faz evaporar essa água. Então, E aí é se possível tu matar a mantém. nascente. É possível matar a nascente, a gente Cara, sabe. eu vejo assim, ó, além da É nossa possível matar ação. o rio, né, Luciano? Se a gente quiser, Sempre, o Rio cara. dos Sinos ele morre, né? Quase todos os anos ele morre. Ele chega perto da morte, o Gravataí também. Então a gente não pode. Essa é uma dificuldade grande da conservação hoje. É a gente proteger a nascente, ter que provar a importância de tu manter as nascentes, mesmo as pequenas, né? Por quê? Porque elas são importantes para a formação dos córregos, dos arroios, né? Então, e essa é a dificuldade. Provar a importância de algo que já é intrinsecamente importante. É Hoje, complicado, hoje é cara. uma dificuldade. Hoje tem gente torcendo para as nascentes secarem, né? Então, infelizmente é É isso. A que as gente pessoas tem. não têm ideia, cara. Real, as pessoas não têm ideia. Quando a gente se junta aqui para fazer esse programa, para trazer isso, é para as pessoas entenderem que as coisas dependem do que a gente, como a gente usa, como a gente faz. Agora, cara, entrando uma política, por exemplo, de reuso, as pessoas entendendo que o que eu descarto, muitas vezes eu podia estar circulando dentro aqui, porque isso não acaba dificultando e não melhorando a qualidade do rio, entendeu? Então, essa importância para entender o que tu faz, como tu faz, o que tu está inserido no meio ambiente, é uma coisa imprescindível. Então, a gente está lutando não só para manter, mas também para trazer informação para as pessoas do entorno. E isso é muito complexo, muito complexo. A gente se sente honrado de poder estar participando desse processo, né? É bom a gente poder estar sendo agente nesse trabalho. Ah, Eu acho que é um esforço, né, cara? É um esforço conjunto para ter isso. sim. Particularmente, eu acho muito importante esse trabalho que está sendo executado em São Leopoldo, o método que está sendo, e eu não escondo meu desejo, meus esforços de perpetuar isso em outros municípios. A gente tem, por exemplo, muito fato, as ideias de área de conservação, as unidades de conservação ali, têm que ser levadas, por mais que isso incomode as pessoas, por mais que as pessoas entendam, porque a ideia do crescimento é associada a uma coisa boa, já foi, né? Hoje o crescimento sem estar coordenado não dá. Uma coisa é a gente falar de 200, 300 anos atrás, que tinha meia dúzia de gatos pingados no mundo. Hoje a gente tem impacto no nosso crescimento. E os jovens estão se antenando para isso. Conversa com o jovem hoje, a ideia é outra, né? Todo o conceito de trabalho, tudo mudou. Então, acho que essas são as ideias principais para aquilo que a gente quer fazer e como levar. Então, acho que é importante sempre esses diálogos. Eu achei muito importante te chamar para esse episódio. Espero que tenha dado tudo certo aí na gravação, com essa última queda aí. É muito, muito importante, cara. Muito Tá bom. A importante gente fica à essa. disposição aqui sempre tua, da Save aqui. Parabéns pela iniciativa sempre, Luciano. Eu quero Talvez, aproveitar e falar talvez a mais gente uma não vez do tenha. IP. É, a Ibiraipê, da qual também faz parte, né? Agora, convidado por vocês aí, então, também faço parte aqui representando a associação do bairro Guajumiras, né? Que também estou envolvido. Cara, Exatamente. É a uma rede, né, participação Luciano? é uma biodiversidade, né, cara? É rede de biodiversidade. É uma necessidade. Há uma necessidade não só para as gerações vindouras, mas
para que a gente permaneça vivo. É isso que eu quero que as pessoas entendam, que toda a parte envolvida com grana, o crescimento, tudo isso pode acabar porque a gente não está trabalhando com a perpetuação da nossa própria espécie. Enquanto a gente não se enxergar dentro do contexto ambiental, dentro do contexto ecológico, nós teríamos problemas futuros para a existência. E isso é muito importante a gente saber disso. Daniel, quero aproveitar e te agradecer mais uma vez. Tu é um grande colaborador aqui do Base Ambiental. Quero agradecer mais uma vez a Save Soluções, que tem apoiado a gente de forma direta e indireta. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Então, essa iniciativa do programa Base Ambiental, trazendo a informação de forma clara e para a participação de toda a comunidade, é uma iniciativa da Save Soluções. Competência, seriedade e experiência em processos produtivos, químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão avançados. Agradecer a nossa querida e amada Rádio Frida Rock, que é uma rádio empoderada. Agradecer a ONG Ibirá IP, que tem nos apoiado e está sendo um canal da nossa execução de alguns trabalhos bem interessantes. Talvez gerem alguns programas por base ambiental logo mais. E agradecer mais uma vez ao biólogo Daniel, embrenhado cada vez mais, conseguindo um tempo. Esse projeto é um projeto bem ousado, bem interessante, que está acabando se desdobrando em coisas legais, como a proposta para mim vai ser muito legal, o Jardim Botânico em São Leopoldo, está acabando se desdobrando em outras propostas. Aproveitar aqui o momento e falar a paixão que eu tenho pelo Parque da Imperatriz, que é um dos lugares mais legais, recomendo a visita em São Leopoldo, é um dos lugares mais legais de São Leopoldo, e um dos mais legais, provavelmente, da região metropolitana. Sim. Da região metropolitana, com certeza. Para quem é fã de um zoológico, para quem é fã de um jardim botânico de Porto Alegre, recomendo, é muito perto, é muito legal, é uma praça, é uma área legal, recomendo, vou dar mais serviço para o Dani, as visitas ecológicas. É isso aí, temos uma área lá de quase 15 hectares, com jardim botânico, com área para lazer, para as crianças, pracinha. Temos trilhas guiadas lá dentro, até a beira do Rio dos Sinos, dentro da unidade de conservação. Tu que tá ganhando as trilhas ainda, cara? A gente ainda guia. Quando a equipe não está disponível, eles pedem ajuda, a gente vai também, não tem problema. É sempre um prazer. Eu tenho que fazer trilha noturna, cara. Vai ter que fazer trilha noturna. Então, mais uma vez, queria agradecer. Estamos abertos às iniciativas. Em dezembro, agora, a gente está reabrindo o parque, né? A gente está com uma reforma nos quiosques, né, das churrasqueiras, para poder atender com segurança. Então, em dezembro, vai estar reabrindo o parque para o público, né? Hoje está aberto só com horário marcado para as trilhas, mas em dezembro já vai estar aberto aí. Recomendo a visita ao Parque da Imperatriz. Daniel, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer. Eu agradeço. E até breve para mais um Base Ambiental. Boa noite. Valeu, Luciano.